Agora que eu entendi o que tava acontecendo e que meu telefone tava sem memória, eu vou continuar o vídeo, mas eu vou encerrar ele rápido. E se vocês quiserem, a gente faz uma segunda, terceira edição contando essa história. E eu cheguei na cidade, eu tive esses ataques de pânico, eu acho que demorou um pouquinho até. Dia 18 de fevereiro, aí em março eu fui pra casa, pro meu aniversário é dia 20 de março, caso você não saiba. Então eu fui pra casa dia 21, se eu não me engano, 22, no final de semana. Foi uma viagem muito rápida, muito bate-volta, mas que eu aproveitei bastante. Eu matei muita saudade da minha família, porque aquele primeiro mês tinha sido bem ruim. E aí depois piorou tudo. Eu sabia que eu provavelmente só veria eles de novo em julho, né? No caso, esse mês. Mas aquilo meio que não tinha caído, sabe? Eu cheguei aqui e passou abril, e aquele abril demorou horrores e muito tempo. E eu sentia muita falta de casa. Era uma coisa assim, de eu chegar todo final de semana, chorar e entrar em desespero e surtar. E daí, naquele finalzinho de abril, eu me machuquei feio. Eu torci o pé. Eu tava no centro da cidade, fazendo umas coisas e correndo atrás de umas coisas da faculdade. E eu torci o pé e eu desmaiei no meio da rua e eu tava completamente sozinha. Foi quando eu acordei do desmaio, e tinha um monte de gente desconhecida perto de mim. E foi assim, o meu primeiro surto. Eu chorei, sem brincadeira, gente, eu acho que uns 10 minutos. Antes de eu conseguir respirar fundo e falar assim: ok, tá tudo bem, entendeu? Porque assim, eu me machuquei feio, mas não era uma coisa insuportável, sabe? Não era assim, a dor era muito forte, eu sentia muita dor, mas não era uma coisa que eu precisasse chorar daquele jeito, sabe? Era uma dor que, assim, acontece, sabe? Não era uma dor, por exemplo, quando a gente é criança, a gente chora porque a gente não consegue explicar a dor. Eu conseguia dizer onde estava doendo e por que estava doendo, porque eu tinha caído, eu tinha torcido o pé. E mas eu não sei, eu entrei num surto e eu olhava e, não sei, tinha umas 5, 6 pessoas em volta de mim, era todo mundo desconhecido, e eu chorei uns 10 minutos sem parar, sem conseguir falar com ninguém. Nisso, depois que eu me acalmei um pouco, enquanto eu chorava, esse pessoal chamou a ambulância, e quando a ambulância estava quase chegando, um dos moços já tinha comprado uma água para eu me acalmar. E ele pegou e perguntou se eu tinha alguém na cidade, pra que ele pudesse ligar e a pessoa ir me encontrar no hospital. Eu falei assim: não, eu tô sozinha. Quando eu falei isso, foi uma coisa que assim, sabe quando deu uma agoniadazinha? E assim, pode ser um pouco de tipo, falta de maturidade mesmo, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, sabe? Não é motivo, porque tem muita gente muito madura, mas eu não tava preparada pra estar completamente sozinha e eu me toquei disso muito tempo depois, né? E daí eu fui pro hospital sozinha, todo mundo tinha seus compromissos, eles só tinham me encontrado desmaiada na rua e me ajudado. E eu liguei pra minha mãe, deixei todo mundo lá preocupado, mas eu tava com muito medo, eu tava. E assim, tudo por causa de um pé torcido, sabe? Nem chegou a quebrar, ele realmente só deslocou e tava tudo certo, sabe? Eu fui pro hospital e eu passei 1 hora dentro do hospital, mais ou menos. Assim, 40 minutos até me atenderem. E depois foi tudo muito rápido, assim. Ele me deu 2 injeções pra dor e passou remédios, não sei, anti-inflamatório, umas pomadas e umas coisas assim. Fez raio-x e em 15 minutos eu tava fora do hospital. Daí, na hora de sair do hospital, foi difícil de novo, porque como era um hospital público, tinha muita gente pra ser atendido. Então eu tive que descer as escadas pulando num pé só, porque tava doendo, eu não conseguia apoiar o pé no chão. E da mesma forma, eles me mandaram sozinha. Eu estava sozinha, né? E daí eu chamei um Uber e fui pra casa. Nisso que eu chamei o Uber e fui pra casa, eu chorei muito o resto da tarde inteira. Mas foi porque realmente eu tava me sentindo sozinha. E eu não culpo, porque foi decisão minha estar aqui, entendeu? Sabe? Fui eu que decidi estar aqui e foi só uma péssima ideia. E daí, acho que deu 2, 3 semanas depois eu me machuquei de novo, nas mesmas proporções. Desmaiei, caí e me machuquei. E nessa segunda vez,
não cheguei a ir pro hospital. Eu voltei pra casa porque eu caí na esquina de casa. Então eu voltei pra casa, deitei, dormi e foi isso. Eu não sei, talvez uma semana e meia depois. Isso assim, num espaço de um mês, eu sei que eu me machuquei 3 vezes no mesmo pé, no mesmo lugar. Na terceira vez que eu me machuquei, também foi na esquina de casa. E eu caí, desmaiei, como sempre. Só que eu bati a cabeça na pedra, no chão. E no que eu bati a cabeça, eu arranhei o meu rosto inteirinho. Então eu tava inteirinha esfolada aqui, desse lado do rosto. Foi muito tenso. A hora que eu cheguei, que eu voltei pra casa também, não cheguei a ir pro hospital na mesma hora, porque como era muito perto da onde eu tava, que a primeira vez eu tava lá no centro. Então até eu ir pra casa, sabe, eu tava chorando desesperada, aquele ataque de pânico. As outras vezes eu chorei da mesma proporção, mas eu chorei dentro de casa comigo mesma. E daí, nessa terceira vez que eu me machuquei, eu demorei, eu bati a cabeça, eu sentia muita dor de cabeça. Aí eu fui pro hospital na intenção de que essa dor de cabeça parasse. E a médica, sabe, não me tratou como se tivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse sentindo dor. E eu fiquei muito brava e eu tava sozinha de novo. Foi um momento em que eu falei assim, meu Deus do céu, sabe? Não era nada sério. Em questão de saúde, não era nada sério, mas eu me sentia muito mal por estar sentindo dor e estar sozinha. E daí, meio que isso tava me deixando maluca e deixando a minha família lá longe de maluca. E daí a minha avó, o anjo, amor da minha vida, costurava lá na nossa cidade, sabe? Então ela tinha o espacinho dela lá pra costurar, mas ainda assim ela não fazia nada que não pudesse fazer com que ela viesse pra cá. E ela resolveu mudar pra morar aqui comigo. Então, o finalzinho do mês de maio foi uma loucura, porque ela veio pra cá dia 10 de maio, se eu não me engano. E vocês percebem como foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo tudo passava muito devagar quando você tá sozinho. Sério, pra mim, o sábado e domingo se arrastavam, eu não aguentava mais ficar dentro de casa, porque não era uma casa, era um quarto, sabe? Eu me sentia muito ali sozinha. E é muito difícil, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho um processo pra fazer amigos, sabe? Não é assim, você vira uma chave, você é amiga da sala inteira e vai sair todos os finais de semana. Eu não sou assim, e eu sabia que ia demorar um tempo pra eu fazer amizades a ponto de ligar no final de semana e falar assim, cara, vamos fazer alguma coisa? Então, eu me conhecia, sabe? E daí a avó veio morar comigo. No que a avó veio morar comigo, as coisas meio que se acalmaram, sabe? A faculdade virou, assim, um caos, porque era final de semestre, então era óbvio que ia ter muito mais coisa pra fazer. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia plenamente feliz. Antes da avó vir, eu arrumava realmente defeito em tudo que a faculdade fazia, em tudo que eu fazia. Eu não, eu gostava do curso, eu amo o curso, eu de verdade assim, amo muito o curso, mas eu me sentia com um pedacinho faltando, sabe? Porque eu ficava tipo assim, eu não tô feliz aqui, eu vou embora. E eu liguei pra minha mãe um dia e falei assim: "Mãe, tô com as malas prontas, eu vou voltar pra casa, eu vou cancelar minha matrícula, eu vou fazer matrícula aí perto numa particular, trabalhar durante o dia pra ajudar a pagar a mensalidade". E assim, era tudo que eu colocava na minha cabeça, sabe? Eu não vou ficar aqui. Até que a avó conseguiu vir. E eu, depois que eu parei pra pensar, porque logo que a avó veio, eu fui numa viagem pra Argentina com a faculdade. E eu voltei e tinha um monte de coisa pra entregar. Mas quando eu sentei comigo mesma e falei assim: calma, vamos pensar. Você tá plenamente feliz na faculdade? E eu consegui finalmente dizer pra mim mesma que a única coisa que faltava era eu ter alguém da família pra me apoiar aqui, sabe? Porque assim, o apoio familiar pra mim sempre foi uma coisa muito importante e que significou muito. Então, quando a avó chegou aqui e ela estar comigo todos os dias, mesmo que seja pouquinho, porque eu ainda passo muitas horas do meu dia dentro da faculdade, era muito importante. É muito importante pra mim. E chegou aquele momento em que eu falei assim, cara, agora que a avó tá comigo, eu tô plenamente feliz. Sabe? Eu tô realizada em todos os sentidos. Eu tô na faculdade que eu queria. Eu tô numa universidade pública, aproveitando a universidade pública, e eu estudei pra isso, pra estar aqui dentro, sabe? Eu me dediquei um ano inteirinho, que eu também passei fora de casa, mas passei com os meus padrinhos, então foi muito mais fácil do que estar completamente sozinha. Mas assim, muito mais fácil. Era o meu centro de apoio, eram eles, e quando você sai desse seu centro de apoio
pra viver totalmente sozinha é um choque e um baque muito grande. Então, quando eu parei pra pensar assim, cara, ok, eu realmente tô sozinha. E daí, depois desse tempo todo em que eu parei pra analisar o quanto eu estava feliz e realizada aqui, eu cheguei à conclusão de que a única coisa que me faltava pra estar plenamente feliz era ter alguém da família por perto. Então a minha avó veio e eu finalmente pude dizer assim, cara, era só o que me faltava, sabe? Pra eu estar plenamente feliz e plenamente realizada com tudo que estava acontecendo. E assim, é incrível. Se vocês quiserem, eu tô terminando o meu primeiro semestre de 8, então agora faltam só mais 7 semestres e nós estaremos formados. Eu brinco, gente, mas ainda falta tempo a beça. Mas eu terminei meu primeiro semestre agora, e se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre como é a faculdade, principalmente como é a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, e o meu curso, especificamente, né, que eu faço jornalismo, e eu faço, e a gente conversa aqui, bate um papo sobre essa maluquice que é a vida universitária. Mesmo que eu esteja nela apenas há 6 meses, a gente já deu pra ter uma boa noçãozinha, entendeu? Do que tá acontecendo e do que vai acontecer pelos próximos 3 anos e meio. Então é isso, gente. Muitíssimos obrigadas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Quem sabe daqui 5 meses, quem sabe daqui uma semana, quem sabe daqui um mês. Não sei. A gente descobre por aí. Tchau e até a próxima.